Há algo profundamente paradoxal na vida. As pessoas passam décadas tentando mudar o mundo à sua volta, o emprego, o casamento, o destino, mas quase ninguém tenta mudar o mundo dentro de si. E é exatamente por isso que fracassam. Quando parei de correr atrás das coisas e comecei a correr atrás de mim mesmo, o impossível começou a acontecer. Portas se abriram, pessoas certas surgiram, oportunidades se alinharam. Foi então que compreendi uma verdade que muitos passam a vida inteira sem descobrir. O exterior é apenas o espelho do que você é por dentro. Durante muitos anos, busquei respostas onde todos buscavam. Lá fora. Acreditava que o segredo do sucesso estava nos métodos alheios, nas fórmulas prontas e nas vozes que falavam mais alto do que a minha. Eu estudava cada movimento dos homens ricos e influentes, observava suas rotinas, copiava seus gestos e até o modo como eles falavam. Pensava que se imitasse seus passos, acabaria chegando aos mesmos destinos. Mas quanto mais eu tentava ser como eles, mais distante eu ficava de mim mesmo. Foi um tempo de grande confusão interna, porque eu acreditava estar no caminho certo, quando, na verdade, apenas percorria um labirinto de reflexos alheios. Eu acreditava que o mundo me devia algo: reconhecimento, oportunidades, fortuna. Achava que, se o ambiente ao meu redor mudasse, tudo se encaixaria. Mas descobri, após incontáveis decepções, que o mundo exterior não muda enquanto o interior permanece igual. Nada floresce de fora para dentro. Tudo cresce de dentro para fora. É a lei da vida. Você pode trocar de emprego, de cidade ou de parceiros. Mas se a mente que governa suas decisões continuar desorganizada, o resultado sempre será o mesmo. Recordo-me de uma noite em que sentei sozinho, cansado de lutar contra o vento. Eu havia acabado de perder um projeto importante e, em vez de refletir sobre o que eu poderia ter feito melhor, culpei as circunstâncias, as pessoas e o azar. Foi então que percebi o absurdo disso. Como poderia esperar colher algo diferente se continuava plantando as mesmas sementes de dúvida e medo? Naquele instante, compreendi que o campo que eu deveria cultivar não era o do mundo, mas o da minha própria mente. As pessoas dizem querer mudar de vida, mas poucas têm a coragem de se observar em silêncio. É mais fácil culpar a economia, o governo ou o destino do que encarar os próprios pensamentos. Mas é nesse confronto interior que o verdadeiro poder começa a nascer. Quando você se pergunta com sinceridade o que realmente está alimentando dentro de si, se é fé ou medo, coragem ou dúvida, você começa a descobrir a origem de tudo o que experimenta lá fora. O dinheiro, o sucesso, os relacionamentos, nada disso é causa. São apenas efeitos de algo muito mais profundo. Eu aprendi que a mente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nela cresce, seja uma ideia nobre ou uma semente de fracasso. Se você semeia pensamentos de escassez, colherá limitações. Se semeia pensamentos de coragem, colherá oportunidades. Muitos passam a vida tentando mudar os frutos, quando deveriam mudar as raízes. Não há árvore que produza laranjas se suas sementes são de espinhos. Pense em quantas vezes você desejou que as coisas ao seu redor fossem diferentes. Quantas vezes acreditou que seria feliz se tivesse mais dinheiro, se o chefe fosse mais justo ou se o destino lhe sorrisse? Mas e se eu te dissesse que nada disso mudará enquanto você não mudar a maneira como enxerga? O exterior é apenas o espelho do que habita dentro de você. É por isso que tantas pessoas conquistam fortunas e ainda assim vivem vazias. Mudaram o cenário, mas não mudaram o protagonista. Lembro-me de ter conversado com um jovem empresário que possuía todos os recursos materiais que um homem poderia desejar, mas que, apesar disso, vivia angustiado. Ele me disse: "Sr. Hill, tenho tudo o que sempre quis, mas nada me satisfaz." Eu apenas respondi:
Talvez porque você tenha esquecido de conquistar a si mesmo antes de conquistar o mundo. Ele ficou em silêncio, e aquele silêncio foi mais poderoso do que qualquer conselho. Olhar para dentro exige coragem. É fácil vestir máscaras e interpretar papéis, mas o verdadeiro trabalho é despir-se de tudo isso e encarar o que resta. É nesse ponto que o homem se encontra com sua própria verdade. E é apenas a partir dessa verdade que o poder de transformação surge. Quando você aprende a observar o que pensa, a escolher suas crenças e a dominar suas emoções, o mundo exterior começa a se reorganizar de maneira quase misteriosa. Pessoas novas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem, mas tudo isso é apenas reflexo da nova estrutura interna que você construiu. O universo se move em resposta à vibração da sua mente. O segredo é simples, mas profundo. Ninguém vence o mundo enquanto perde para si mesmo. Quando a mente está em desordem, nenhum plano prospera. Quando o coração está em dúvida, nenhuma oportunidade floresce. Mas quando você estabelece dentro de si um propósito firme, uma fé inabalável e um ideal que te move, o próprio mundo começa a conspirar a favor. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes, em mim e em outros. Vi homens comuns se tornarem líderes, artistas, empresários e inventores extraordinários. Não porque herdaram riquezas, mas porque despertaram um poder que sempre esteve ali, adormecido dentro deles. O mesmo poder que está dentro de você agora, esperando apenas ser chamado à ação. A partir do momento em que percebi que tudo começa dentro, minha vida nunca mais foi a mesma. Parei de buscar aprovação e comecei a buscar clareza. Parei de mendigar oportunidades e comecei a criá-las. E descobri que o mundo não é um inimigo, é apenas um espelho. Ele reflete exatamente o que você acredita ser. Então pergunte-se com honestidade: o que tenho projetado lá fora? Medo ou fé? Dúvida ou convicção? Porque a resposta a essa pergunta revela não apenas o estado da sua mente, mas o destino que você está moldando neste exato momento. Quando o homem compreende isso, ele deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna mestre de seu próprio destino. Tudo muda. A paz substitui a pressa. A confiança toma o lugar da incerteza. E a vida, que antes parecia um campo de batalha, transforma-se em um terreno fértil, pronto para florescer de dentro para fora. Um dos maiores erros do ser humano é medir o próprio valor pela régua do mundo. Eu mesmo cometi esse erro por muitos anos. Observava os homens bem-sucedidos, os que eram aplaudidos nas ruas, os que tinham fortunas e influência, e acreditava que o segredo do êxito estava em ser como eles. Cada vez que via alguém subir um degrau, sentia como se estivesse ficando para trás. Comparava meus resultados, meu progresso, até meus pensamentos. E quanto mais comparava, mais me diminuía. É uma armadilha silenciosa. Porque enquanto você tenta alcançar o que é do outro, esquece o que é seu. Lembro-me de quando comecei a entrevistar homens de grande sucesso. Eu observava Andrew Carnegie com admiração e, em segredo, com inveja. Queria entender como um homem que nasceu com tão pouco conseguiu erguer um império de aço e respeito. Passei dias questionando o que ele possuía que eu não tinha. Foi então que ele me disse algo que me acompanharia por toda a vida. Hill, a diferença entre quem vence e quem fracassa é que os primeiros confiam no que está dentro. Naquele instante, percebi que o erro não estava em olhar para os outros, mas em não olhar o suficiente para mim. As pessoas acreditam que sucesso é uma corrida onde o primeiro leva tudo. Mas o verdadeiro sucesso não é uma competição, é uma jornada pessoal. Quando um homem tenta medir o próprio valor pelo padrão alheio, ele se transforma num reflexo apagado. Pode até ganhar dinheiro, mas perde a paz. Pode ser admirado, mas nunca será inteiro. Quantas vezes você já sentiu que não era suficiente? Que o sucesso dos outros era uma lembrança constante do que ainda não conquistou?
Isso acontece porque estamos condicionados a acreditar que o valor vem do aplauso. Mas o aplauso é apenas o eco do que o mundo vê, não o som do que você realmente é. Durante a década de 1920, observei Henry Ford transformar a indústria com uma ideia simples: fazer mais com menos. Ele foi ridicularizado, humilhado, desacreditado por muitos engenheiros que tinham diplomas e títulos que ele jamais teve. No entanto, Ford nunca se mediu pelo reconhecimento desses homens. Ele acreditava em seu próprio conceito e seguiu em frente até provar que estava certo. O resultado foi uma revolução industrial que mudou o curso da história. Ford me ensinou que quando um homem mede o próprio progresso pela visão dos outros, ele caminha em círculos. Mas quando mede por sua própria convicção, ele abre caminhos que nunca existiram. Em contrapartida, conheci também homens brilhantes que perderam tudo porque viveram de aparências. Um deles foi Charles Ponzi. Ele acreditava que o sucesso dependia da imagem. Dos relógios caros, dos ternos impecáveis, dos jantares luxuosos. Ele queria parecer vitorioso mais do que ser. Mas o mundo não perdoa a falsidade. O castelo que ele construiu sobre o engano desmoronou. E sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. Ele é um exemplo de como medir o valor pelo olhar dos outros é como construir um palácio sobre areia movediça. A verdade é que enquanto você estiver preocupado em parecer, não terá energia para ser. O homem que vive em busca de aprovação perde o direito de ser guiado pela própria consciência. E nada é mais perigoso do que isso. O medo da rejeição é um ladrão de talentos. Ele rouba a autenticidade, destrói a clareza e mata a coragem antes mesmo que ela nasça. Certa vez, falei diante de uma plateia de jovens empreendedores. Um deles me perguntou: como posso saber se estou no caminho certo? Eu olhei nos olhos dele e disse: quando você parar de perguntar isso aos outros. O silêncio que se formou naquele instante valeu mais do que qualquer aplauso. Porque a verdade é que ninguém pode medir a tua grandeza, nem te dar permissão para existir. Aqueles que alcançam a verdadeira realização são os que caminham sem precisar olhar para os lados. Eles entendem que o propósito é uma bússola, não uma competição. O mundo tenta te convencer de que você está atrasado, mas não existe atraso quando se está no próprio tempo. O que há é distração, e a comparação é a mais perigosa delas. Quando parei de olhar para os outros e comecei a medir meu progresso pelas pequenas vitórias diárias, a disciplina de escrever, o hábito de pensar com clareza, a coragem de persistir, percebi algo extraordinário. O exterior começou a refletir essa mudança interna. O respeito, o reconhecimento, as oportunidades, tudo isso veio, mas não porque eu corri atrás. Vieram porque finalmente eu me tornei alguém que não precisava mais provar nada. O mundo tenta te ensinar que o sucesso é ter mais do que os outros. Mas a sabedoria me ensinou que o sucesso é ter paz com quem você é. E quando você encontra essa paz, o exterior deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho tranquilo, onde o reflexo que você vê é o de um homem inteiro. Então, da próxima vez que sentir que está ficando para trás, lembre-se, o tempo que você gasta admirando o jardim do vizinho é o mesmo tempo em que o seu próprio jardim seca. Volte-se para dentro, cultive o que é seu. E verá que quando o interior floresce, o mundo inteiro acaba florescendo junto. O homem comum teme pensar por si mesmo. É por isso que ele vive como vive, preso a ideias alheias, moldado por opiniões, refém das crenças que herdou de outros. Desde cedo, somos ensinados a seguir regras, obedecer padrões e aceitar o que já está estabelecido. Mas ninguém nos ensina a escutar aquela voz silenciosa que habita dentro da mente, a única capaz de revelar quem realmente somos. O mundo teme os que pensam de forma independente, porque quem pensa por si se torna impossível de manipular.
E o preço dessa liberdade é a solidão momentânea, a resistência dos que não compreendem. Mas esse é o preço que se paga para ser dono do próprio destino. Lembro-me de uma das conversas mais marcantes que tive com Thomas Edison. Ele estava coberto de fuligem, exausto, mas seus olhos brilhavam como fogo. Ele havia fracassado centenas de vezes em sua busca por criar a lâmpada elétrica. Quando lhe perguntei se não sentia vontade de desistir, ele sorriu e respondeu: "Desistir? Eu apenas descobri milhares de formas que não funcionam, e cada uma delas me aproxima da que funcionará." Aquela frase ficou gravada na minha mente como um selo eterno. Edison não esperava que o mundo lhe dissesse o que era possível. Ele mesmo decidiu o que seria. Sua fé no próprio pensamento era tão poderosa que transformava o impossível em inevitável. Eu compreendi, a partir desse encontro, que pensar por si mesmo é um ato de coragem. Porque o pensamento independente é, na maioria das vezes, um pensamento solitário. Enquanto todos procuram segurança nas ideias da maioria, o verdadeiro criador se aventura no desconhecido, confiando em uma força invisível que apenas ele consegue sentir. O mundo chama isso de loucura, mas toda grande descoberta começou com alguém que se recusou a aceitar o que o mundo chamava de realidade. A mente humana é o único território realmente soberano que existe. Nenhum governo, nenhuma instituição, nenhum homem tem poder sobre o que você decide pensar. E ainda assim, milhões abrem mão desse domínio todos os dias, deixando que jornais, vizinhos ou líderes pensem por eles. Essa é a tragédia silenciosa do nosso tempo. Uma humanidade que prefere a obediência à reflexão, que prefere o conforto da multidão à liberdade da consciência. Mas a verdade é que a multidão nunca levou ninguém à grandeza. Pense por um momento. Quantas decisões você tomou porque realmente acreditava nelas? E quantas porque não queria decepcionar alguém? Quantos sonhos deixou de perseguir por medo de ser ridicularizado? Essa é a prisão invisível em que a maioria vive. Eu também já estive preso nela. Quando comecei a escrever sobre o poder do pensamento, fui ridicularizado. Muitos diziam que minhas ideias eram tolas, que o sucesso não vinha da mente, mas da sorte. Alguns até riram na minha frente, mas enquanto riam, eu continuava escrevendo. Porque dentro de mim havia uma certeza que ninguém poderia arrancar, que o pensamento é a semente de toda conquista. O homem que ousa pensar por si mesmo se torna inevitavelmente o criador da própria sorte. Ele não espera que o destino lhe traga oportunidades. Ele as constrói. Ele não se dobra diante das críticas, porque entende que a verdade nunca é aceita de imediato. E quanto maior a verdade, maior será a resistência. Edison sabia disso. Ford sabia disso. Carnegie sabia disso. Todos foram criticados, todos foram desacreditados, e ainda assim todos venceram. Não porque eram mais inteligentes, mas porque eram mais determinados a seguir a própria visão. A mente é como uma bússola. Ela sempre aponta para o norte dos seus pensamentos dominantes. Se você pensa com medo, o medo será seu guia. Se pensa com fé, a fé abrirá o caminho. É por isso que um homem só começa a viver de verdade quando deixa de buscar conselhos no mundo e começa a buscar respostas dentro de si. Certa vez, encontrei um jovem inventor que havia abandonado seus projetos porque ninguém acreditava nele. Ele me mostrou um caderno repleto de desenhos e ideias engenhosas, mas coberto de poeira. "Riram de mim", disse ele. "Disseram que isso nunca funcionaria." Peguei aquele caderno em minhas mãos e perguntei: "Mas você acredita que funciona?" Ele ficou em silêncio por um instante e respondeu: "Acredito." Então eu lhe disse: "Então o mundo ainda não tem o direito de rir, porque ele ainda não viu o que você vê." Meses depois, aquele mesmo homem voltou a trabalhar em sua invenção e conseguiu torná-la realidade.
O mundo só acredita depois que vê, mas o visionário só vê depois que acredita. Pensar por si mesmo é o início da criação. E toda criação exige disciplina. Não basta apenas sonhar, é preciso alimentar o pensamento certo todos os dias, até que ele se torne parte de você. É assim que as ideias tomam forma. Quando você se recusa a desistir delas, mesmo quando ninguém mais acredita, quando o seu porquê é mais forte que o riso dos céticos. Eu aprendi que a mente de um homem é o laboratório onde o futuro é fabricado. Cada ideia, cada imagem mental, cada decisão é uma semente lançada no solo invisível do espírito. E o mundo exterior, mais cedo ou mais tarde, apenas reproduz o que foi cultivado lá dentro. Por isso, nunca permita que outros escolham as sementes por você. Se plantar o pensamento de outro homem, colherá o destino dele, não o seu. Aquele que ousa pensar por si mesmo se torna uma força impossível de ignorar. Ele inspira outros sem sequer tentar, porque o brilho da autenticidade é irresistível. É esse brilho que move o mundo. Não são as multidões que o transformam, mas as mentes que ousam pensar além delas. Quando você confia na sua visão interior, a dúvida se torna irrelevante, a crítica se torna combustível e o impossível se torna apenas questão de tempo. O verdadeiro poder nasce no instante em que você deixa de buscar permissão para ser quem é. Quando o seu pensamento se torna uma convicção, o mundo inteiro, cedo ou tarde, se curva diante dela. Foi assim com Edison, com Ford, com Carnegie. E pode ser assim com você. Porque todo homem que pensa por si mesmo já deu o primeiro passo rumo à liberdade. E a liberdade é o berço de toda realização. Houve um período da minha vida em que tudo parecia ruir ao meu redor. Os sonhos que eu nutrira por anos pareciam desmoronar um a um, como um castelo feito de areia levado pela maré. Eu estava sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém ao meu lado, além da minha própria fé. As pessoas que antes me elogiavam desapareceram, e o mundo que eu acreditava compreender se tornou frio e silencioso. Eu me lembro das noites longas, quando o frio da alma parecia mais cortante que o da pele. Foi nesse tempo que aprendi uma das lições mais duras e mais valiosas da minha existência. Quando o mundo desaba, é o interior que precisa estar firme. Enquanto a maioria busca apoio externo, esperando que alguém os resgate, o homem que conhece a si mesmo encontra dentro de si a força que o mantém de pé. Naqueles dias sombrios, eu não tinha nada além de um caderno e uma caneta. E foi com esses instrumentos simples que decidi continuar meu trabalho. Escrevia todos os dias, mesmo quando o estômago doía de fome, mesmo quando as dívidas se acumulavam. Eu sabia que, se parasse, o mundo externo me venceria. Mas se eu continuasse, mesmo que lentamente, a chama dentro de mim permaneceria acesa. Havia algo curioso nesse período. Quanto mais o exterior me negava apoio, mais eu era obrigado a mergulhar dentro de mim. E quanto mais eu mergulhava, mais clareza encontrava. Comecei a perceber que as perdas, na verdade, eram convites à reconstrução. O sofrimento era o martelo que moldava minha convicção. Eu compreendi então que o homem nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte é sua única opção. Certa noite, enquanto o vento batia contra as janelas do pequeno quarto onde eu morava, olhei para minhas mãos e percebi que elas tremiam. Eu não sabia se era de frio ou de medo, mas dentro de mim, algo sussurrava. Continue. Era uma voz calma, firme, que parecia vir de um lugar mais profundo do que o próprio pensamento. E eu obedeci. Naquela mesma noite, escrevi uma página que mais tarde se tornaria o início de um dos meus livros mais conhecidos. Aquelas palavras nasceram de um estado de completa desesperança, mas carregavam uma luz que eu mesmo não entendia. Só anos depois percebi que a fé é justamente isso: agir sem garantias,
continuar sem saber o resultado, caminhar mesmo quando o chão ainda não se formou. Muitos me perguntam o que me manteve vivo quando tudo indicava o contrário. A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. A crença de que o poder mais invencível do homem é o domínio sobre si mesmo. Quando você perde tudo o que é externo, descobre o que realmente possui por dentro, descobre que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar apesar dele. Eu vi homens ricos se perderem completamente quando as finanças ruíram. Vi outros, que nada tinham, se reerguerem com dignidade e determinação. A diferença entre eles não estava no tamanho de suas posses, mas na solidez de seu mundo interior. O homem que constrói dentro de si uma estrutura de fé e propósito pode atravessar qualquer tempestade, porque sabe que o que o sustenta não está fora, está dentro. Recordo-me de uma conversa com Henry Ford, em um de seus momentos mais desafiadores. Muitos o pressionavam. Diziam que sua empresa iria falir, que sua visão era impossível. Ele me disse calmamente: eles veem a tempestade, Hill, mas eu vejo o céu além dela. Essa frase me acompanhou desde então, porque entendi que o verdadeiro líder é aquele que enxerga além do caos momentâneo. E para enxergar além, é preciso fechar os olhos para o exterior e abrir os olhos da mente. O mundo julga o sucesso pela aparência, mas o universo reconhece o sucesso pela consistência da alma. Quando a adversidade chega, ela não vem para destruir, mas para testar se a sua fundação é verdadeira. A dor não é um castigo, é um exame de resistência. E aquele que permanece firme no meio da tormenta sai dela mais forte, mais sábio e mais preparado para a grandeza. Eu aprendi que a vida sempre nos colocará à prova. Ela te deixará sozinho, te empurrará ao limite, te fará questionar se vale a pena. E é nesse ponto que a maioria desiste. Mas o que separa o homem comum do homem determinado é o que ele faz quando está sozinho, quando ninguém está olhando, quando tudo parece perdido. Eu descobri que o momento mais escuro da noite é também o prelúdio do amanhecer. A força que me sustentou naquele período não era física nem material, era espiritual. Era a certeza de que o fracasso só é definitivo quando o homem desiste de si mesmo. Enquanto eu acreditasse, ainda havia esperança. E quando finalmente voltei a me erguer, percebi que o mundo exterior, que antes me parecia hostil, começou a se reconfigurar. Pessoas voltaram, portas se abriram, oportunidades apareceram, mas nada disso aconteceu por sorte. Aconteceu porque eu havia reconstruído primeiro o meu mundo interior. Hoje compreendo que tudo o que existe lá fora é apenas um reflexo do que cultivamos dentro de nós. O homem que domina sua mente não precisa temer as circunstâncias, porque as circunstâncias acabam obedecendo à sua visão. A verdadeira segurança não está na conta bancária, nas conexões ou nos títulos. Ela está na serenidade que nasce quando você sabe, sem sombra de dúvida, que é capaz de suportar qualquer coisa. Quando o mundo desaba, não é o fim. É apenas o convite para começar de novo, mas dessa vez com uma base mais sólida, a base do autodomínio, da fé e da clareza interior. Porque quando você se torna inabalável por dentro, o mundo inteiro acaba, cedo ou tarde, se curvando diante dessa força invisível. Todos querem transformar o mundo ao redor, mas poucos se lembram de transformar a si mesmos. Querem erguer grandes obras, acumular fortunas, conquistar prestígio, mas negligenciam o alicerce de tudo isso, o próprio caráter. O homem que deseja edificar algo duradouro precisa primeiro construir a si mesmo. É impossível erguer uma torre sólida sobre um terreno instável. E o terreno da mente humana, quando não cultivado, é cheio de rachaduras, dúvidas, medos, crenças herdadas e pensamentos desordenados que se infiltram como água em rocha. Eu aprendi que a disciplina interior é a forma mais elevada de poder.
Ela é silenciosa, invisível, mas governa tudo o que se manifesta no exterior. Quando comecei a estudar homens bem-sucedidos, percebi que todos tinham algo em comum. Um ritual pessoal, um hábito de cultivar a mente antes de agir. Nenhum deles deixava o acaso decidir como seria o dia. Eles o criavam, primeiro dentro de si. Eu, então, decidi fazer o mesmo. Todas as manhãs, antes que o ruído do mundo me alcançasse, sentava em silêncio e fazia uma única pergunta: o que eu quero criar hoje? Essa simples prática repetida diariamente moldou o rumo de toda a minha vida. O silêncio das manhãs se tornou meu maior professor. Enquanto a maioria corria atrás do relógio, eu corria para dentro. Fechava os olhos, respirava fundo e me conectava à minha visão. Às vezes não era fácil. Havia dias em que os pensamentos negativos me cercavam como uma tempestade, mas eu aprendi a observá-los sem ser arrastado por eles. Descobri que a mente é como uma criança, inquieta, curiosa, mas capaz de ser guiada com firmeza e paciência. Quando você a ensina a obedecer, ela se torna sua aliada mais fiel. Durante esse processo, percebi que a construção interior exige constância. É um trabalho diário, não um evento isolado. Assim como o corpo precisa de alimento, a mente precisa de nutrição. E o alimento da mente são as ideias que você escolhe permitir que habitem nela. Cada pensamento é um tijolo, cada emoção uma argamassa. E a soma de tudo o que você pensa e sente constrói a estrutura invisível sobre a qual a sua vida se ergue. Por isso, aprenda a selecionar cuidadosamente o que entra em sua mente, do mesmo modo que selecionaria os materiais para construir uma casa onde viverá para sempre. Certa vez conheci um homem que, apesar de ter grande talento, não conseguia prosperar. Ele se queixava constantemente de que as oportunidades nunca lhe apareciam. Quando o ouvi por alguns minutos, percebi o verdadeiro problema. Ele acordava todos os dias e repetia mentalmente a mesma frase: "Nada dá certo para mim." Essa sentença era o martelo com que ele destruía tudo o que tentava construir. Então eu lhe disse: "Você quer mudar de vida, mas ainda está alimentando a mente com os restos do ontem. Como espera que o novo floresça se continua regando as mesmas ervas daninhas?" Ele me olhou em silêncio e naquele momento compreendeu que o maior trabalho a ser feito não era fora, mas dentro. Há uma força que desperta dentro de um homem quando ele decide se disciplinar. É uma força que o torna respeitado até pelos que não o compreendem. Porque o mundo obedece àqueles que aprenderam a obedecer a si mesmos. Eu vi essa verdade nos olhos de Andrew Carnegie. Ele me dizia que o sucesso não nasce do impulso, mas do hábito, e o hábito de governar a própria mente é o que diferencia os que constroem dos que apenas sonham. Eu desafiei muitos dos meus leitores e alunos a fazer um simples exercício, e foi impressionante ver os resultados. O desafio é este: por 7 dias consecutivos, antes de ouvir qualquer voz externa, seja a de um jornal, um amigo ou um problema, reserve 10 minutos apenas para você. Sente-se em silêncio e faça 3 perguntas. O que quero sentir hoje? O que quero criar? Que tipo de homem quero ser até o pôr do sol? Não subestime a simplicidade dessas perguntas. Elas têm o poder de alinhar todo o seu dia à sua visão. E se for fiel a esse ritual, verá algo notável acontecer. O caos ao redor começará a se reorganizar. As situações parecerão se ajustar. As pessoas certas se aproximarão e os obstáculos parecerão menores. Essa prática não é mágica, é mental. O mundo exterior apenas segue a direção do seu pensamento dominante. Se você começa o dia em harmonia consigo mesmo, o restante tende a se alinhar com essa vibração. Mas se desperta apressado, ansioso, carregando o peso de ontem, cria em torno de si um campo de confusão que atrai ainda mais dela.
Eu testemunhei essa transformação em mim e em outros. Quando passei a cultivar o hábito de construir a mim mesmo, tudo mudou. As oportunidades que antes pareciam distantes começaram a surgir naturalmente. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente, não porque eu havia mudado de aparência, mas porque meu estado interno havia se transformado. A autoconfiança é uma força silenciosa, mas perceptível. Ela fala sem palavras e abre portas que a força bruta jamais conseguiria abrir. Há uma sabedoria antiga que diz: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E eu acrescentaria: nenhum destino é possível a quem não se conhece. O autodomínio é o único tipo de governo que nunca pode ser tirado de um homem. Você pode perder um emprego, uma fortuna ou até o respeito dos outros, mas se não perder o controle sobre seus pensamentos, nada realmente está perdido. Porque tudo o que foi conquistado uma vez pelo poder da mente pode ser reconstruído. O hábito de construir a si mesmo é o segredo dos que vencem silenciosamente. São aqueles que, enquanto o mundo dorme, moldam suas intenções. Enquanto os outros reclamam, fortalecem sua fé. Enquanto os outros esperam, criam. E quando o sol se levanta, parecem avançar com naturalidade, enquanto os demais apenas reagem. A diferença está na preparação invisível, naquele trabalho interior que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que é visível. Portanto, comece o dia dentro de si. O primeiro diálogo que você deve ter todas as manhãs não é com o mundo, mas com a sua mente. Ensine-a o que ela deve sentir, o que deve pensar, o que deve construir. Porque quando você se torna o arquiteto do seu próprio interior, o mundo lá fora não tem escolha senão seguir o plano que você desenhou. A mente confusa é como um navio sem leme. Pode até ter velas fortes e vento favorável, mas acabará à deriva, girando em círculos no vasto mar das distrações. Eu aprendi, através da observação e da experiência, que a clareza é a força mais poderosa que um homem pode possuir. Ela é o mapa que guia seus passos, o farol que o mantém firme nas noites escuras e a âncora que impede que o medo o arraste para o fundo. E, no entanto, são poucos os que a possuem. A maioria vive num estado constante de indecisão, mudando de direção a cada nova opinião, abandonando o próprio caminho sempre que uma voz mais alta os convence de que há outro melhor. A clareza não nasce do acaso. Ela é cultivada com paciência, disciplina e silêncio. Quando eu comecei minha jornada, acreditava que quanto mais fizesse, mais perto estaria do sucesso. Trabalhava até a exaustão, correndo de uma ideia para outra, sempre com a sensação de que faltava algo. Mas, na verdade, o que me faltava era direção. Eu confundia movimento com progresso. Foi então que compreendi. Não adianta caminhar rápido se não se sabe para onde ir. O esforço sem propósito é apenas desperdício de energia. Lembro-me de uma conversa com Walt Disney, um homem de imaginação fértil e determinação inabalável. Ele me contou que, antes de qualquer novo projeto, passava dias inteiros apenas visualizando, detalhando mentalmente cada parte do que queria criar. Ele via o castelo antes de desenhá-lo, ouvia as músicas antes de compô-las e vivia as histórias antes mesmo de escrevê-las. Era essa clareza que o mantinha firme quando os bancos o rejeitavam, quando os críticos o ridicularizavam e quando a falência parecia inevitável. Ele me disse: enquanto eu puder ver claramente o que desejo, não há obstáculo que me faça parar. Aquilo marcou minha mente para sempre. Desde então, passei a praticar um exercício simples, mas transformador. Todas as manhãs, antes de iniciar qualquer tarefa, eu escrevia com precisão o que desejava realizar naquele dia. Não deixava espaço para confusão. Eu não escrevia "quero ser bem-sucedido", mas sim "hoje darei um passo concreto em direção ao meu objetivo ao escrever um capítulo do meu livro".
Essa prática de definir metas claras criou uma ordem interna que se refletiu em tudo o que eu fiz. E quando o mundo parecia caótico, eu voltava a essas palavras e encontrava nelas a bússola que me mantinha no caminho. Mas a clareza não serve apenas para o trabalho. Ela é essencial para viver em paz. O homem que não sabe o que quer da vida é facilmente manipulado pelos desejos dos outros. Ele se torna como uma folha levada pelo vento das circunstâncias. Já o homem que tem clareza não é dominado pelo medo, porque sabe aonde está indo. O medo existe apenas no terreno da incerteza. Quando você define um propósito com nitidez, o medo perde força, porque ele não consegue sobreviver na luz da decisão. Eu vi muitos homens fracassarem, não por falta de talento, mas por falta de clareza. Vi outros, aparentemente comuns, alcançarem alturas inimagináveis porque sabiam exatamente o que queriam. Um deles foi um jovem vendedor que conheci certa vez em Nova York. Ele não tinha experiência nem grandes contatos, mas possuía um objetivo definido. Queria se tornar o melhor da empresa em um ano. Todos riram dele, mas ele não se importou. Anotava suas metas, estudava o mercado, aprimorava suas palavras, ajustava seus hábitos. No final daquele ano, ele não apenas se tornou o melhor vendedor, mas foi promovido à gerência. Quando perguntei o que havia feito de diferente, ele respondeu: "Eu apenas me recusei a agir sem propósito." Essa frase é uma lição em si mesma. A clareza também me salvou em tempos de incerteza. Houve momentos em que o desespero batia à minha porta, em que o fracasso parecia inevitável e em que as críticas me cercavam de todos os lados. Nesses momentos, eu me sentava em silêncio, fechava os olhos e repetia a pergunta que me guiava: o que realmente quero criar com minha vida? Essa pergunta simples dissipava o nevoeiro. Ela me fazia lembrar que nenhum fracasso é permanente enquanto há um propósito vivo dentro de nós. Por isso, quero te fazer um pedido. Se você chegou até aqui e sente que essas palavras estão encontrando eco dentro de você, é porque há algo em sua vida pedindo mais clareza. Então, antes de continuar ouvindo, pare por um instante, respire fundo, pense o que você realmente quer construir. Qual é o resultado que te faria sentir orgulho, mesmo que ninguém mais o visse? Quando encontrar essa resposta, segure-a com força. Escreva-a. Torne-a tão clara que nada possa te distrair dela. E se este vídeo está te ajudando a enxergar as coisas com mais nitidez, eu te convido a fazer algo importante. Inscreva-se no canal e clique em gostei. Não apenas para apoiar este conteúdo, mas como um compromisso consigo mesmo. Um símbolo da decisão de buscar mais clareza a cada dia. Porque a ação é a confirmação da intenção. Nunca esqueça, a clareza é o poder que transforma o caos em caminho. É ela que separa o homem perdido do homem determinado. Quando você sabe exatamente o que quer, o universo conspira a seu favor, porque a mente humana, em harmonia com um propósito definido, é a força mais criadora que existe. Tudo o que já foi construído neste mundo nasceu de uma visão clara na mente de alguém que ousou acreditar nela antes que os outros pudessem ver. E você carrega essa mesma capacidade dentro de si. O silêncio sempre foi o lugar onde encontrei as respostas que o mundo não podia me dar. Enquanto a maioria corre atrás de vozes externas, conselhos, opiniões, distrações, eu aprendi que a sabedoria habita nos intervalos entre os ruídos. É no silêncio que o homem se escuta de verdade. E, no entanto, é também o lugar que mais assusta, porque o silêncio revela o que muitos tentam esconder de si mesmos: seus medos, suas dúvidas e suas verdades. No início, o silêncio me incomodava. Parecia um espaço vazio, um terreno árido onde nada acontecia. Mas quanto mais eu permanecia nele, mais percebia que esse vazio era fértil. Era como o solo antes da semeadura, aparentemente inerte, mas pronto para gerar vida.
Foi nesse espaço de quietude que as melhores ideias nasceram, que as decisões mais difíceis foram tomadas e que a minha mente aprendeu a se alinhar com a minha fé. Recordo-me de uma época em que minha mente era um turbilhão. Tantas ideias, tantas responsabilidades, tantas vozes me dizendo o que eu deveria ou não fazer. Era impossível ouvir a mim mesmo. Foi então que comecei um hábito simples, quase ingênuo, mas profundamente transformador. Caminhar sozinho, sem rumo e sem pressa. Às vezes, durante horas, sem rádio, sem jornal, sem companhia, apenas eu e o som dos meus passos. E foi nessas caminhadas que percebi algo poderoso. Quanto mais o corpo se movia, mais a mente se aquietava. O silêncio externo começava a se transformar em clareza interna. Lembro-me de uma dessas caminhadas, em uma manhã fria, quando as ruas ainda estavam vazias. Eu pensava em desistir de um projeto que parecia impossível. Os recursos haviam acabado, o apoio sumira e as críticas eram implacáveis. Caminhei por quilômetros em silêncio até que uma simples frase surgiu na minha mente, não como um pensamento lógico, mas como uma revelação. O fracasso não existe enquanto houver movimento. Essa ideia me atingiu como um raio. Parei no meio da rua, olhei para o horizonte e percebi. O silêncio havia falado. E naquele momento, percebi que a quietude não é ausência de som. É presença de direção. Com o tempo, tornei o silêncio parte do meu trabalho. Antes de escrever qualquer palavra, sentava-me por alguns minutos em total quietude, não para pensar, mas para ouvir. Porque há uma diferença entre o pensamento e a escuta interior. O pensamento é ativo, busca respostas. A escuta é receptiva, permite que as respostas cheguem. Foi assim que descobri que as grandes ideias não são criadas pela força, mas recebidas pela calma. As pessoas temem o silêncio porque confundem solidão com isolamento. Mas a solidão pode ser uma bênção, se usada como instrumento de crescimento. Os homens mais sábios que conheci tinham o hábito de se afastar periodicamente do barulho do mundo. Edison, por exemplo, mantinha o costume de se trancar sozinho em seu laboratório, muitas vezes no escuro, apenas para pensar sem interrupções, como ele dizia. Ele compreendia que o silêncio é o berço da intuição. Foi nesse estado que ele concebeu invenções que mudaram o curso da humanidade. Hoje poucos entendem esse poder. Vivem mergulhados em ruídos, o ruído das preocupações, das comparações, das opiniões. Correm de um lado para o outro sempre ocupados, mas raramente produtivos. O silêncio, por outro lado, é o oposto da pressa. Ele não acelera, mas aprofunda. Ele não te empurra, mas te centra. Quando você aprende a estar em silêncio, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O tom da sua própria voz interior, as intenções que movem seus desejos e até as mentiras que você conta a si mesmo para não mudar. Eu descobri que o silêncio é um espelho implacável. Ele te mostra quem você é sem adornos, sem máscaras, sem aplausos. No começo isso dói, porque é difícil encarar as partes de si que você evitou por tanto tempo. Mas é também libertador, porque a verdade sempre cura, mesmo quando machuca. A mente em silêncio é como um lago calmo. Quanto mais quieta, mais fielmente reflete a imagem do céu. É por isso que digo, o homem que não sabe estar só, nunca saberá estar em paz. A verdadeira força não vem do barulho da ação, mas da serenidade do domínio interior. Quando você aprende a se calar, começa a escutar a inteligência da vida sussurrando nas entrelinhas do tempo. E, curiosamente, é nesse estado que as soluções mais complexas aparecem com simplicidade. Certa vez, fui convidado para palestrar diante de um grupo de jovens empreendedores.
Antes de falar, sentei-me em silêncio por alguns minutos, observando seus rostos ansiosos, suas mãos inquietas, os olhares em busca de respostas rápidas. Quando comecei a falar, percebi que o que eles mais precisavam não era de novas ideias, mas de espaço para ouvir as que já tinham. Disse-lhes: vocês correm tanto atrás de inspiração que não percebem que ela está tentando alcançá-los, mas vocês fazem tanto barulho que ela não consegue ser ouvida. O salão ficou em completo silêncio. Alguns entenderam naquele instante o que levei anos para compreender. O silêncio não é a ausência de movimento, é o movimento mais poderoso que existe, porque ele reorganiza tudo por dentro antes que algo mude por fora. Quando você o aceita, não se torna passivo, mas consciente. E quando a consciência se amplia, o poder de criar se multiplica. Por isso, se quer transformar sua vida, aprenda a cultivar o silêncio como um hábito. Não o veja como perda de tempo, mas como investimento em lucidez. Feche os olhos por alguns minutos todos os dias e observe o que acontece dentro de você. No início, parecerá apenas confusão, mas se persistir, o ruído se dissipará e no meio desse vasto silêncio, você encontrará algo que talvez nunca tenha sentido: a presença da sua própria mente em estado de poder. O homem que domina o silêncio domina o mundo, porque quem ouve o próprio interior não precisa da aprovação exterior. E quando o interior está em ordem, o exterior inevitavelmente o seguirá. A dor sempre foi uma professora mais fiel do que qualquer livro, mais exigente do que qualquer mestre e mais reveladora do que qualquer vitória. Eu aprendi, muitas vezes contra a minha vontade, que a dor não vem para destruir, mas para despertar. Enquanto o sucesso embala o homem no conforto, a dor o arranca da ilusão e o obriga a se ver com honestidade. Foi nas fases mais difíceis da minha vida que conheci a parte mais forte de mim. E por mais estranho que pareça, passei a ter gratidão por cada momento em que a dor me visitou, porque percebi que ela sempre trazia consigo uma lição disfarçada. Lembro-me de uma época em que perdi tudo o que havia construído. O trabalho de anos parecia ter sido em vão. Amigos se afastaram, os elogios se calaram e as portas, antes abertas, se fecharam. Naqueles dias, cada manhã era uma batalha. Eu acordava e me perguntava: por quê? Por que depois de tanto esforço, tudo desmoronou? Mas com o tempo, percebi que a pergunta certa não era por quê, mas para quê. A dor sempre tem um propósito, mesmo que demoremos a enxergá-lo. Foi naquele período sombrio que compreendi que o sofrimento é a prova do quanto queremos algo. Quando tudo é fácil, qualquer um segue adiante. Mas é nos dias em que o coração pesa e o corpo vacila que o verdadeiro caráter é moldado. Nenhuma conquista verdadeira nasce sem resistência. A dor é o fogo que separa o metal da escória. Sem ela, o ouro da alma humana nunca se revela. Recordo-me de uma conversa que tive com Thomas Edison em uma de suas longas jornadas de experimentos. O laboratório havia pegado fogo e boa parte de suas anotações, acumuladas ao longo de anos, havia sido consumida pelas chamas. Qualquer homem comum teria caído em desespero, mas Edison, ao olhar para as cinzas, disse calmamente: agora podemos começar de novo, sem os erros do passado. Aquilo me impressionou profundamente. Ele não via o desastre como uma tragédia, mas como uma libertação. Foi naquele momento que percebi que o homem realmente sábio não foge da dor. Ele a utiliza como degrau. Com o tempo, percebi que há dois tipos de dor: a que destrói e a que transforma. A primeira vem quando resistimos à mudança, a segunda quando a aceitamos. Quando o homem se revolta contra o sofrimento, ele prolonga o próprio tormento. Mas quando o acolhe como parte do processo, descobre que o sofrimento é temporário e a sabedoria é permanente. Eu mesmo já lutei contra dores que mais tarde se tornaram minhas maiores aliadas.
Foram elas que me ensinaram paciência, humildade e compaixão, virtudes que nenhum triunfo teria me concedido. Em um dos períodos mais críticos da minha vida, cheguei a duvidar da minha própria missão. Eu havia dedicado anos ao estudo da mente humana e da filosofia do sucesso, mas parecia que tudo o que eu ensinava estava sendo testado em mim. A escassez financeira, o isolamento e o cansaço me faziam questionar se eu ainda tinha forças para continuar. Havia dias em que o pensamento de desistir parecia mais razoável do que o de persistir. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me lembrava que o sofrimento é a última prova antes da vitória. A vida, antes de entregar um grande prêmio, sempre pergunta: você realmente o merece? E a resposta não vem das palavras, mas da resistência. A dor tem o poder de limpar o que está velho e abrir espaço para o novo. É por isso que, mesmo sem perceber, nós crescemos nos momentos de ruptura. Quando alguém perde um emprego, um relacionamento ou um sonho, tende a ver apenas o que foi tirado, mas raramente percebe o que está sendo preparado. A vida nunca retira algo de valor sem a intenção de substituir por algo maior, mas esse algo só se revela para quem não desiste no meio do caminho. Conheci homens que se tornaram amargos depois de perderem tudo e outros que se tornaram grandiosos. A diferença entre eles não estava na intensidade da dor, mas na forma como reagiram a ela. Os primeiros se deixaram consumir pelo ressentimento. Os segundos deixaram-se lapidar pela experiência. A dor não define ninguém, ela apenas revela o que já estava dentro. Eu, pessoalmente, posso afirmar que a dor me ensinou mais sobre o sucesso do que o próprio sucesso. Ela me mostrou que a força não vem das vitórias, mas da superação. Que o verdadeiro poder de um homem não está em evitar o sofrimento, mas em usá-lo como combustível. Cada vez que me vi diante de um obstáculo aparentemente intransponível, aprendi a não perguntar como vou escapar disso, mas o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de perspectiva transforma o desespero em propósito. Certa vez, encontrei um velho amigo que havia perdido tudo na crise de 1929. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, mas a falência o levou à ruína. Quando o encontrei anos depois, percebi que ele havia renascido, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Perguntei-lhe como havia conseguido se reerguer. Ele respondeu: quando perdi tudo, percebi que ainda tinha o essencial, a capacidade de pensar. E enquanto eu pudesse pensar, poderia reconstruir tudo. Essas palavras me marcaram profundamente, porque resumem a essência do que acredito. A dor não pode destruir o que é verdadeiro. O sofrimento, quando bem compreendido, é um professor generoso. Ele nos obriga a parar, refletir e mudar o que precisa ser mudado. A dor é o alarme da alma, o sinal de que algo em nós precisa ser ajustado. E quando a ouvimos com humildade, ela nos guia para uma versão mais forte e mais sábia de nós mesmos. Por isso, quando a dor chegar, e ela sempre chega, não a veja como inimiga. Sente-se com ela, escute o que ela tenta dizer, porque por trás de cada lágrima há um ensinamento esperando ser compreendido. E quando você o entende, a dor cumpre seu papel e vai embora, deixando em seu lugar a serenidade de quem sabe que cresceu. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O homem que domina a mente transforma a dor em poder. Ele não se quebra, ele se refina. E quando finalmente emerge do fogo, carrega no olhar uma força que o mundo reconhece. A força daqueles que foram moldados não pela sorte, mas pela resistência. A comparação é uma das mais sutis formas de autossabotagem que o ser humano pratica contra si mesmo. Ela não grita, não se anuncia, mas infiltra-se lentamente, minando a confiança, o entusiasmo e o senso de propósito. Eu a conheci de perto.
Durante os primeiros anos da minha carreira, quando buscava compreender o segredo do sucesso, era comum que eu olhasse para os homens que pareciam já tê-lo alcançado e me perguntasse o que havia de errado comigo. Eu estudava suas atitudes, suas fortunas, seus modos, e acreditava que imitá-los me tornaria um deles. Foi preciso muito tempo e sofrimento para compreender que nada é mais destrutivo do que medir o próprio valor pela régua alheia. Lembro-me de um jovem empresário que entrevistei certa vez. Ele possuía energia, inteligência e talento, mas estava sempre em conflito. Tentava copiar o estilo de Henry Ford, seus métodos, sua forma de falar, até as palavras que usava em público. Era como se acreditasse que o sucesso de Ford fosse uma fórmula repetível. Por algum tempo, conseguiu algum progresso, mas bastou a primeira crise financeira para que tudo desmoronasse. Sem a base da autenticidade, qualquer construção é frágil. Ele não caiu por falta de capacidade, mas por falta de identidade. Foi quando percebi que o mundo não recompensa quem imita, mas quem cria. A comparação é como uma sombra. Quanto mais você corre atrás dela, mais distante ela fica. O homem que vive se medindo pelos outros nunca encontra paz, porque sempre haverá alguém que o supera em algo. Sempre haverá alguém mais rico, mais eloquente, mais aplaudido. E enquanto você olhar para fora, perderá a única medida que realmente importa: o quanto você é melhor do que era ontem. A verdadeira competição é silenciosa, travada entre você e o seu próprio passado. É o confronto diário entre o que você tem sido e o que pode se tornar. Houve uma época em que, ao publicar meus primeiros livros, eu me atormentava pensando se minhas palavras seriam tão boas quanto as dos grandes autores do meu tempo. Eu lia e relia o que havia escrito, tentando encaixar meu estilo dentro dos moldes que a crítica aprovava. E quanto mais tentava me parecer com eles, mais sentia que algo essencial se perdia. Até o dia em que compreendi que ninguém jamais escreveria como eu, assim como eu jamais escreveria como eles. Foi nesse momento que encontrei minha voz. E, ironicamente, foi quando parei de buscar aprovação que ela finalmente chegou. A comparação é um vício disfarçado de inspiração. À primeira vista, parece te impulsionar, mas no fundo, te paralisa. Porque enquanto você observa o caminho dos outros, deixa de caminhar no seu. É como se estivesse numa corrida em que passa mais tempo olhando para os lados do que para a frente. E o pior é que, ao fazer isso, você esquece de algo fundamental. Cada ser humano está em um ponto diferente da jornada. O que o outro conquistou hoje pode ser o resultado de anos de trabalho invisível. E o que você ainda não alcançou pode estar amadurecendo em silêncio, esperando o momento certo para florescer. Certa noite, em uma palestra, um rapaz se aproximou de mim com os olhos marejados. Disse que se sentia fracassado porque, ao olhar para os colegas de sua idade, via todos prosperando enquanto ele ainda tentava se encontrar. Eu o ouvi atentamente e lhe disse: o tempo não é o mesmo para todos. O que hoje parece atraso é apenas preparação. A borboleta nunca inveja a pressa da abelha, porque sabe que sua hora virá. Ele ficou em silêncio, e eu vi em seus olhos o alívio de quem, pela primeira vez, compreendia que a vida não é uma corrida, mas um desabrochar. Aprendi que a comparação rouba não apenas a alegria, mas também a clareza. Quando você se ocupa demais, olhando o sucesso dos outros, perde a percepção da sua própria direção. É como tentar guiar um navio olhando para o curso das embarcações vizinhas. O resultado é sempre o mesmo: desvio e colisão. O homem sábio não precisa provar nada a ninguém. Ele se mede por sua consciência e se guia pelo seu propósito. Vi também o outro extremo: aqueles que, movidos pela inveja, tentam sabotar os que avançam. Eles acreditam que derrubar o outro os fará subir. Mas isso nunca acontece.
A inveja é um veneno que mata o recipiente antes de atingir o alvo. Eu vi homens brilhantes destruírem suas próprias chances de sucesso porque estavam mais preocupados em competir do que em contribuir. E, da mesma forma, vi pessoas simples prosperarem porque aprenderam a admirar sem invejar, a observar sem se comparar e a se inspirar sem se anular. Com o tempo, percebi que o segredo não está em negar o sucesso dos outros, mas em usá-lo como espelho do que também é possível para você. Quando olhei para Andrew Carnegie, não o vi como um gigante inatingível, mas como uma prova viva de que a mente humana pode transformar o impossível em concreto. Essa mudança de perspectiva foi libertadora. Deixei de sentir inveja e comecei a sentir curiosidade. Deixei de buscar aprovação e comecei a buscar compreensão. E é essa mudança que transforma a comparação em combustível. Mas há algo ainda mais importante. Entender que o sucesso dos outros não diminui o seu. O universo não é um jogo de soma zero. A luz de um homem não apaga a de outro. Pelo contrário, quanto mais luzes se acendem, mais o caminho coletivo se ilumina. O problema é que o medo faz o homem acreditar que só há espaço para poucos. E é esse medo que o impede de ver que a verdadeira grandeza está em cooperar, não em competir. Por isso, toda vez que sentir o impulso de se comparar, lembre-se, ninguém tem o seu tempo, o seu propósito, a sua missão. O que você veio fazer aqui é único e nenhuma medida externa poderá defini-lo. O único julgamento que importa é aquele que você faz ao olhar no espelho e se perguntar: estou avançando em relação a quem eu era ontem? Se a resposta for sim, então você está vencendo, mesmo que ninguém aplauda. A vida me ensinou que as maiores vitórias são silenciosas. Elas acontecem dentro do homem, quando ele finalmente entende que o sucesso não é uma linha de chegada, mas um estado de espírito. E quando essa verdade é compreendida, o peso da comparação se dissolve e no lugar dela nasce algo infinitamente mais poderoso. A liberdade de ser quem você é, com todas as suas falhas, virtudes e possibilidades. E é nessa liberdade que o homem encontra a verdadeira paz, porque entende que o único caminho que precisa trilhar é o seu próprio. E lembre-se, o que você ouviu aqui hoje pode transformar sua maneira de pensar e agir, mas só se você realmente colocar em prática. Se conhece alguém que precisa ouvir estas palavras, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode estar mudando a vida dela sem nem perceber. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e te espero no próximo vídeo.